Levítico capítulo 26. Hoje nós vamos tratar da parte restante, ou a parte final, do que nós começamos a ver no domingo anterior. O que temos no capítulo de número 26 do livro de Levítico, as bênçãos e as maldições da aliança ou do pacto. Nós vimos que existem elementos que são claramente visíveis ou experimentais quando nós obedecemos a Deus neste pacto. A observação ou o testemunho, ele é visto por meio desses três elementos. Quais são eles? Adoração, confiança e temor. Mas também existem maldições para aqueles que não derem ouvidos à voz de Deus e não cumprirem os seus mandamentos. Maldições do pacto. Existem três elementos, então, identificadores para isso: idolatria, autoconfiança e desobediência. Então, se por um lado a obediência acarreta em bênçãos, como a vida do povo de Deus em adoração ao Senhor, a confiança cada vez mais firmada em sua palavra, porque se crê em seus mandamentos, e o temor que então é despertado nos corações, em contrapartida, a desobediência vai trazer maldições, e essas são visivelmente perceptíveis por meio de outros três elementos. A idolatria substituirá a adoração verdadeira, a autoconfiança substituirá a confiança que devemos depositar em Deus, e a desobediência, ela irá substituir o temor, que é o princípio da sabedoria e que se revela por meio de um coração ensinável, de um coração obediente. Quando tratamos sobre as bênçãos, e eu não vou ler todo o texto, obviamente, do capítulo 26, porque nós fizemos isso no sermão anterior. Se você não esteve conosco, eu quero encorajá-lo depois a que leia cuidadosamente. Nós vamos seguir aqui hoje a partir do versículo 14, que vai tratar sobre as maldições especificamente. Nós vimos que quando o Senhor nos ensinou a respeito das bênçãos, três pontos foram destacados porque eles são muito importantes. O primeiro deles: tanto quando falamos de bênçãos e maldições no pacto, é importante lembrar que o Senhor não estava querendo dizer que por meio disto Ele iria salvar o seu povo. Não esqueçam, Deus estava tratando com um povo que já havia sido salvo. Deus estava falando a um povo, através do seu profeta Moisés, que já havia sido liberto da escravidão do Egito. E agora, em uma vida livre ou liberta para adorá-lo, o Senhor estava santificando o seu povo. Então, a obediência, ela não deveria ser para a redenção. Esse foi um ponto que a gente lembrou no sermão anterior, mas deveria ser uma resposta à redenção. Então, eu devo ser obediente, e o Senhor me promete abençoar se eu, em resposta à salvação, fizer isso, em resposta à minha libertação, à minha redenção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está ligado então a esse quesito, porque ele é muito importante. Às vezes eu experimento o drama de Asaf no Salmo 73. Qual foi o drama de Asaf? Senhor, eu faço tudo certo e parece que eu não sou abençoado. Eu faço tudo certo, mas parece que os ímpios é que se dão bem. As bênçãos decorrentes do pacto, elas não eram apenas para serem experimentadas de forma individual, porque Deus salvou um povo. Ele chamou um povo para si. Então elas seriam experimentadas de forma corporativa. Você seria ensinado, aprenderia de Deus o contentamento, na medida em que você fosse vendo o Senhor abençoando não somente a sua casa, mas a casa do seu próximo, a casa do seu irmão. Então não necessariamente aquilo que Deus daria a você, daria ao seu próximo, mas você se alegraria com isso. Então todos receberiam o mesmo dom, o mesmo presente, o maior e mais valioso de todos eles, a redenção. Mas em consequência disso,
Deus iria ensinando que as bênçãos do pacto, elas seriam derramadas como promessas não individuais, mas coletivas, corporativas. Isso é muito importante, porque vai preservar aquele princípio de que no meio do povo de Deus sempre existiriam os que têm mais e os que têm menos, os que recebem mais e os que recebem menos. Eu lembro que há muitos anos, quando senti o chamado para o ministério e eu recebi uma incumbência de levar o reverendo Claudio Honor, que já se encontra na glória, descansando com o Senhor, depois de uma longa folha de serviços prestados, para ministrar o sacramento da ceia em uma das nossas congregações. Eu era aspirante ao ministério, eu fui escalado para fazer isso e nós conversávamos bastante. E aí eu recebia dele vários conselhos, e um deles me chamou a atenção e eu guardei até hoje. Ele disse: Alain, nem sempre Deus vai colocar todos os ministros em uma posição maior e de destaque. Alguns terão essa responsabilidade, alguns assumirão igrejas maiores, ministérios maiores, e Deus vai utilizá-los para um propósito, mas a maioria sempre irá servi-lo como soldados rasos nas fileiras do seu grande exército. Ministros que você certamente nem vai conhecer, mas que o Senhor vai colocar no lugar certo para ser uma bênção na proporção certa. Essa é a ideia ou o conceito da bênção pactual de Deus no meio do seu povo. Alguns vão ter muitos filhos, outros não vão ter nenhum. Alguns vão ter uma quantidade maior de bens, outros não terão. Alguns necessitarão, por vezes, da generosidade e bondade dos que têm mais. E assim Deus vai suprindo, como diz a Bíblia, cada uma das nossas necessidades. Terceira consideração sobre as bênçãos do pacto, então, que nós vimos na mensagem passada, foi que esta é uma promessa que não foi dada a qualquer um. Essa foi uma promessa dada para o povo de Deus, no passado, uma nação, reino, igreja, Israel, mas esta bênção se estenderia, Gálatas capítulo 3, quando Jesus Cristo, assumindo o nosso lugar, cumprindo as exigências que ainda estão presentes do primeiro pacto que Adão falhou, pacto de obras, ele perfeitamente cumprisse a lei de Deus e se tornasse também maldição em nosso lugar. Ou seja, o pacto exigia obediência perfeita, nós jamais conseguiríamos fazer isso. O Redentor faria por nós. O pacto exigia um sacrifício perfeito, e quem jamais poderia fazer isso? Cristo se faz maldição em nosso lugar e é pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Então, essa é uma bênção para o povo de Deus. Não é uma bênção para qualquer povo, para qualquer gente, mas para a propriedade. 1 de Pedro capítulo 2, exclusiva de Deus, a nação santa, a menina dos olhos de Deus, como diz o Salmo 17. Mas, vamos olhar hoje para as punições do pacto. As punições decorrentes da desobediência, o que acarretariam maldições. Observem que essas punições, a partir do versículo 14, não seriam para ofensas menores, para pecados não intencionais, se eu pudesse usar essa expressão. Não era porque eu perdesse, ou não era porque eu perderia a minha paciência, por exemplo, e aí eu pecasse de alguma forma séria, e rapidamente eu buscasse ao Senhor, e me arrependesse, e tudo estava resolvido. O que nós vamos ver a partir de hoje aqui, a partir do versículo 14, não se aplica ao que o Senhor está dizendo aqui. Estas punições e esta disciplina viria sobre o povo de Deus quando este povo rejeitasse ao seu Senhor, quando este povo abominasse as suas leis. É uma lição importante para a gente, porque
O Senhor dividiria estas punições ou castigos por desobediência a este pacto em 5 estágios. 5 estágios de sua disciplina. Vai nos ensinar que Deus, ele não tratava o seu povo disciplinarmente, como muitas vezes a gente pensa. Quando você lê a história do povo de Deus na antiguidade, você vai perceber que o Senhor foi extremamente longânimo com eles. Quando você vai ver isso aqui acontecer, por exemplo, quando Jerusalém vai cair, antes cai o reino do norte e depois cai o reino do sul, o Senhor vai fazer isso demorados anos. Ele vai mandando esses juízos para que o povo abra os seus olhos, rasgue o seu coração, incline os seus ouvidos e busque o favor do Senhor. Então não era uma coisa de bate-pronto, não era algo que fazia e recebia o castigo, é importante lembrar isso. E esses 5 estágios vão nos mostrar bem. Veja o primeiro deles, versículos 14 a 17. Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos, os que vos aborrecerem, assenhorear-se-ão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. A partir daqui, do primeiro estágio, observem, Deus vai descrevendo a desobediência de várias maneiras diferentes, as quais poderiam ser expressões de idolatria, autoconfiança e desobediência da parte do povo de Deus. Ele diz: se você não me ouvir, se você desprezar os meus estatutos, se você odiar as minhas regras, se você não fizer o que eu ordeno, se você quebrar o meu pacto. Essa é outra maneira de dizer ao povo de Deus: se você não prestar atenção no que eu estou dizendo, se você achar que não precisa de mim, se você considerar que eu não tenho o direito de lhe dizer o que fazer, se você acha que viverá do seu próprio jeito, se você rejeitar o rei e suas regras, aqui está o que eu tenho e está perto, está chegando para você: pânico, doença, febre e derrota. Um governo exercido sobre vocês por meio daqueles que vocês aborrecem e odeiam, porque odeiam ao Senhor. O Senhor colocará o seu rosto contra o seu povo. É interessante quando você vê o versículo 16, observem: pânico, terror, tísica, um tipo de tuberculose grave, que faz com que a pessoa, ela perca o brilho dos olhos, ela defina a vida, febre ardente, juízos em um primeiro estágio que já abateriam o coração dos homens. Ao longo desses 5 estágios, nós vamos percebendo, irmãos, que as maldições, de fato, elas seriam o oposto das bênçãos prometidas por Deus. Observe mais uma vez: em vez de Deus habitar entre seu povo, Ele iria colocar o seu rosto contra o seu povo. Uma maneira da gente pensar como isso iria funcionar é comparando Levítico 26 com número 6. Vamos para lá. Números capítulo 6, onde você vai ver comigo a bênção araônica. Versículos 24 e 25. Números capítulo 6.
versículos 24 e 25. Normalmente esta é a bênção impetrada pela manhã, nos serviços de culto da nossa igreja. Diz a palavra de Deus: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Você tem aqui a expressão da bênção pactual de Deus, que era impetrada, comunicada pelos sacerdotes sobre o povo. Agora pensem em como seria uma maldição sendo impetrada sobre o povo da aliança. Qual seria o seu oposto aqui, que lemos em Números capítulo 6? Eu tentei fazer isso aqui, vou ler para vocês. O Senhor te amaldiçoe e te largue. O Senhor desvie o seu rosto sobre ti e não tenha misericórdia de ti. O Senhor volte sobre ti o rosto e não te dê a paz. Essa seria uma maldição da parte de Deus sobre o povo do pacto. Quem desejaria ouvir tais palavras da boca de um ministro? Quem desejaria ouvir o ministro despedir a congregação e, ao invés de invocar a bênção de Deus, a sua maldição? Mas era justamente isso que iria acontecer se o povo não ouvisse a voz de Deus e não cumprisse todos os seus mandamentos. Se o povo rejeitasse os estatutos divinos e a sua alma aborrecesse os seus juízos. A palavra aborrecer aqui é abominar, a ponto de não cumprir todos os mandamentos e violar os termos da aliança. Assim começa o anúncio do que viria por meio do primeiro estágio. Segundo estágio, versículos 18 a 20. Vamos voltar para Levítico 26. Lembrem-se, cada estágio é disciplina. 18 a 20, Levítico 26. Se ainda assim, com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde, inutilmente, se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua messe, não dará colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Segundo estágio, Deus diz: tudo bem, eu dei uma chance para vocês, mas se apesar da primeira disciplina, do primeiro estágio, vocês não se arrependerem, eu então enviarei mais disciplina sobre vocês. Veja que várias vezes você vai ler, neste período aqui, ou nesta parte de Levítico 26, a seguinte expressão, a que você viu aí comigo no versículo 18: tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Provavelmente não 7 vezes de maneira literal, mas como nas escrituras nós vemos o número 7 para a língua dos judeus, para o hebraico, a ideia de algo completo, concluso, perfeito. Ou seja, se vocês não se arrependerem agora, eu vou intensificar os sofrimentos por conta da sua desobediência. Veja que isso é disciplina. E Deus, o Pai Celestial, Ele faz isso em amor. Nós lemos na liturgia desta manhã, Hebreus capítulo 12, e Hebreus 12 diz que Deus disciplina apenas aqueles a quem Ele ama. Hebreus diz que todos nós tivemos em nossa vida, pelo menos por um tempo, pais que nos disciplinaram. Se tivéssemos um bom pai, e nós sabemos não há nenhum pai perfeito, exceto o nosso Pai Celestial, mas um bom pai
Ele certamente disciplinaria a nossa vida e nossa criação por amor. Um pai que nunca disciplina uma criança, nunca a corrige quando ela está errada, nunca diz a ela que ela não pode fazer determinadas coisas, nunca a adverte por seu mau comportamento, esse pai não ama essa criança, ele nunca amou seu filho. A gente tem dificuldades por vezes de ouvir isso dói aos nossos ouvidos, porque o nosso mundo chegou a uma situação tão ruim, que concluiu que se você ama um filho, você então afirmará incondicionalmente tudo o que ele acredita sobre si mesmo e tudo o que ele escolher fazer da sua vida. Mas a verdade é que ninguém segue isso literalmente, ninguém realmente acha que a afirmação incondicional, a aceitação incondicional de qualquer coisa é demonstração de amor. A Bíblia vai dizer que disciplina é amor. Se você não disciplina seus filhos quando necessário, da forma apropriada, então você não o ama. E aqui neste segundo estágio, veja o que Deus está fazendo. Ele está tratando o coração de seus filhos. Deus diz: vocês não terão chuva. Deus diz: vocês não terão colheita. E por que razão? Observem, verso 19: porque eu vou quebrantar o orgulho da vossa força, eu vou quebrantar a soberba do seu poder, e farei isso, não mandando chuvas sobre vocês, e não fazendo a terra fértil para a colheita. Irmãos, por toda a história do povo de Deus, nós aprendemos sobre reis que são maravilhosamente ajudados por Deus até que fiquem poderosos. Esse é um padrão. Um rei vem e é humilde, ele dá ouvidos às palavras de Deus, aos seus mandamentos, estatutos, à sua santa lei, e então ele fica forte, ele se torna bem-sucedido, mas em seu poder ele se torna soberbo, ele se torna orgulhoso. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade hoje em sua vida, e Deus está tentando fazer o mesmo com você. Ele está quebrando o seu orgulho, Ele está tratando o seu coração, Ele está quebrantando a soberba da sua força. E porque você recebeu dele coisas boas, porque você foi bem sucedido, se tornou influente, conseguiu muitos diplomas, bens, isso fez com que o seu coração se ensoberbecesse. E por vezes ele tira muitas coisas de você, e ele faz isso porque ele o ama. Ele faz isso porque ele pretende disciplinar você. Ele pretende quebrar o orgulho de seu poder. Alguns cristãos têm uma prática curiosa que nós acharíamos absurda. Em determinadas partes do mundo, na formação e no treinamento de seus filhos, eles pegam o seu filho e colocam um tempo para que eles trabalhem no campo. Um amigo meu, pastor, fez isso com um de seus filhos e ele foi perguntado por quê. O seu filho estava para entrar na faculdade. Ele disse: porque ele precisa passar um tempo com o seu avô aprendendo o que é ter calo nas mãos, o que é voltar para casa moído, saber o que é trabalhar com a terra. Ele precisa aprender algumas coisas e eu preciso treiná-lo para isso. Esse garoto depois foi para a faculdade, ele depois se formou, mas a formação que ele teve completa não seria a mesma se seu pai não tivesse o cuidado, conhecendo o seu coração, de quebrar alguns orgulhos, soberbas, que certamente o seu filho tinha. É assim, irmãos, que Deus faz conosco, é assim que Ele trata com a gente. Terceiro estágio, versos 21 e 22. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais segundo os vossos pecados,
porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Observem, Deus continuaria indo contra os seus filhos, caso estes não se arrependessem. É como se ele estivesse dizendo: não cometam, meus filhos, o mesmo erro que Faraó cometeu. É como se ele dissesse: lembrem-se de Faraó. Moisés, em nome de Deus, trouxe então o anúncio do juízo. Deus enviou pragas sobre o Egito e sobre Faraó. E Faraó agiu como muitos ainda hoje agem em nossos dias. Faraó por um momento pensou: talvez, de fato eu precise me arrepender, eu preciso mudar. E ele então refletia por um tempo, ele dizia: tudo bem, Deus, será do seu jeito, não será do meu jeito. Mas então ele se levantava novamente e dizia: não, eu acho que eu posso lidar com isso. Faraó fez repetidamente isso, ele mudou de ideia várias vezes. É o que muitos pensam, não é verdade? Ele não mudou. Cada praga que se intensificava endurecia o coração de Faraó, porque no seu coração, em seu coração, ele cria que podia durar mais um pouco. Não é que ele ia e vinha, parece que o texto nos dá essa ideia, não. Ele enrijecia o seu coração ainda mais, porque ele achava: eu vou conseguir lutar, e eu vou conseguir vencer a Deus, eu vou conseguir durar mais um pouco. Assim, irmãos, por vezes nós agimos também. Lembrem-se, bênçãos e maldições resultam da nossa resposta como um povo eleito e salvo pelo sangue de Jesus à aliança. Alguns de nós pensamos por vezes que nós somos a lixa, e que Deus é aquele pedaço de pinho bem macio, em que nós podemos gastar e lixar, e lixar, e lixar. E aí nós pensamos: se eu apenas durar mais que ele, se eu apenas conseguir desgastá-lo um pouco mais, lentamente eu vou conseguir mudar o seu coração, lentamente eu vou conseguir convencer a Deus, segundo os meus próprios desejos, segundo a minha própria imagem. Mas a Bíblia diz que não funciona assim. Na verdade, Deus é como uma motosserra e nós como uma manteiga. Nós somos como aquele quebra-pote das antigas festas de criança, sem qualquer doce, que facilmente quebram com qualquer pancada, de qualquer varinha, por mais fina que seja. Enquanto Deus é um grande e poderoso Senhor, que sempre irá conseguir aquilo que Ele quer. Ninguém zomba de Deus, ninguém pode brincar com Ele. Veja a ameaça aqui nesse terceiro estágio: eu vou mandar contra vocês, verso 22, bestas selvagens, feras do campo. Quando você continua a ler o Antigo Testamento e você chega naquelas histórias maravilhosas sobre os profetas Elias e Eliseu, você vai lembrar de alguns jovens que zombaram do profeta Eliseu porque ele era careca. Vocês lembram disso? É uma história curiosa, né? Quando a gente lê para os nossos filhos, eles ficam admirados, porque eles zombam do profeta, eles mangam dele, como a gente costuma chamar no Nordeste. Lá vai o careca, né? A nossa tradução chama de calvo. De uma forma mais simples, eles estavam zombando da careca de Eliseu, porque o careca é engraçado. É engraçado o careca. Aquela frase é dos carecas que elas gostam mais, não é verdade. Se não fosse assim, não tinha careca doido para fazer implante e cabelo. É esquisito. Imagine, você casa com um cabra cabeludo, de repente ele está careca, fica estranho. Então eles olham para Eliseu, parece engraçado, né? Pode ser que nossos cabelos caiam, o meu está caindo já, mas não zombem de mim. E eles olham para Eliseu, e eles fazem isso, e vocês lembram da história? Ursas, elas saem ao encontro daqueles jovens, elas atacam aqueles garotos e matam eles.
Parece um pouco exagerado o que acontece ali, né? Mas o texto sugere que provavelmente eles não eram tão meninos assim. Eles eram bastante maduros o suficiente, porque eles sabiam mais de tudo aquilo. E talvez haja um pano de fundo aqui a respeito da história que nós estamos vendo em Levítico 26, pelo menos em parte, porque ali é o cumprimento literal das maldições da aliança, das maldições do pacto. O que é que eles estavam fazendo com Eliseu? Pensem, era um tempo de apostasia. O reino era um reino mau. Idolatria, autoconfiança e desobediência imperavam no reino de Israel. E eles estavam amaldiçoando praticamente o único homem restante em Israel, proclamando e dizendo a verdade de Deus: se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu farei isto a vocês: eu enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, matarão os seus filhos. Eles zombaram de um homem que os amava o suficiente para lhes dizer a verdade sobre as leis de Deus naquela época. E eles zombavam dele e o ridicularizavam. E o que foi que Deus fez? Levítico 26. E imediatamente enviou bestas selvagens para devorá-los. Imagine aqui você pensar em um povo no deserto que não tinha tempo para olhar, como nós aprendemos depois nas aulas de ciência e biologia na escola. Essa cobra aqui é venenosa porque ela tem um formato tal e tal. Essa aqui não é venenosa, pode até morder que a gente não vai morrer. Não existia isso, era cobra. Imaginem Deus então enviando cobras, serpentes no deserto, feras onde o povo estava vulnerável e sem defesa. Juízo de Deus, porque eles estavam agora, segundo a soberba de suas forças, desprezando ao seu Senhor. Eles agora teriam motivos para temer os animais selvagens, porque Deus estava dizendo: não esqueçam, quem tem poder para conter esses animais, deixá-los ir embora ou permitir que eles ataquem a vocês, sou eu, o Senhor. Vocês notam? Os estágios só vão se intensificando. Estágio 4, versos 23 a 26. Mais disciplina. Peste, fome, derrota, morte pela espada. 23 a 26. Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. O Senhor então iria intensificar a disciplina, maior desgraça viria sobre o povo, peste, fome, derrota por meio dos inimigos, morte pela espada, ou seja, eles não conseguiriam se defender, nem vencer os seus inimigos, mas eles seriam mortos. E tudo isto estava sendo dito pelo Senhor. Quinto e último estágio, versos 27 a 39. Aqui você tem o auge das maldições do pacto, a partir do versículo 27. Se ainda com isto me não ouvirdes, e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados.
Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos, perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Isso é o pior que poderia acontecer com o povo, caso não se arrependessem após passarem pelos 4 primeiros estágios. Observem, eles teriam retirado, o Senhor retiraria deles o culto, porque eles se tornaram idólatras. O Senhor retiraria deles o fruto da terra, porque eles quebraram as leis de descanso estabelecidas por Deus, e não confiaram e não dependeram do Senhor. Eles cairiam de forma terrível, e o pior que poderia acontecer com eles, o resultado de tudo isso, canibalismo. Eles estariam comendo os seus próprios filhos. Eles estariam tão famintos que eles comeriam os seus próprios filhos. Verso 29: comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruição, devastação, rejeição e finalmente exílio. Eles seriam expulsos da terra, espalhados pelas nações. E a pergunta é: por que tudo isso? Deus libertaria o seu povo de uma escravidão que durou 4 séculos, para levá-los justamente para aquele lugar, paraíso perdido, de onde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram expulsos. A região geograficamente da terra prometida era a região onde o Éden um dia esteve localizado. A terra prometida seria como uma espécie do jardim do Éden, onde Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim. Então, se eles pecassem neste novo jardim de Deus, esta terra prometida, eles também seriam banidos da presença de Deus e expulsos para bem longe do Éden. Quando isso iria acontecer, a história mostra, à medida que você vai lendo a Escritura. Em 722, o reino do norte iria cair nas mãos dos assírios e seria levado em exílio. Em 586, o reino do sul, Jerusalém, cairia e seria levado por Nabucodonosor para a Babilônia. O que é que iria acontecer? A terra iria vomitar os israelitas dela. Eles seriam levados embora como folhas secas. Isso lembra você alguma coisa?
Salmo de número 1. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa, espalha. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles seriam levados embora. O povo de Deus seria espalhado por toda a terra e vomitados da terra que o Senhor preparou para eles. Aqui há um detalhe importante. Quando nós vemos o Senhor se referindo às bênçãos do pacto, veja que no versículo final, versículo 13, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Veja como Deus libertou o seu povo, veja como eles saíram de um tempo de escravidão. Êxodo nos lembra isso, cabeças erguidas, milhares de servos de Deus com suas famílias saem em marcha, enquanto os egípcios vão dando os despojos daquela vitória que Deus concedeu para eles. Eles não saem correndo, eles não fogem apavorados, eles saem imponentes, confiantes, triunfantes, porque o Senhor havia quebrado os timões de seu jugo e feitos assim, andando eretos. Deus lembra a imagem de um povo forte, confiante e abençoado, liberto para adorar ao Senhor sem qualquer temor. Mas o que aconteceria se o povo se esquecesse disso e pecasse contra o seu Deus? Versos 36 e 37, olhem novamente. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade, na terra dos seus inimigos, que um ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. A imagem aqui, irmãos, é de homens tropeçando uns nos outros, ouvindo o galho estalar no deserto e correndo apavorados de medo. Era o que aconteceria com um povo forte, confiante e corajoso. Tenhamos cuidado, muito cuidado, com aquilo que às vezes a ciência passa para nós como se fosse verdade. Tenhamos muito cuidado, pois existem muitos crentes que vivem apavorados e dominados de temores e extremamente ansiosos, porque já deixaram faz tempo de confiar naquele que os libertou em Cristo para que eles andassem confiantes e eretos. É fácil a gente buscar subterfúgios humanos e não recorrermos àquele que tem poder para restaurar a nossa alma. Tenhamos muito cuidado. E eu falo isso como um alerta até mesmo para os pastores dos rebanhos, para os líderes espirituais. Por vezes nós estamos tratando questões relacionadas a pecados como se fôssemos terapeutas espirituais e não pastores ou pregadores do Evangelho. Nós já começamos a querer rapidamente dizer: ah não, mas ele está com algum problema de saúde.
É alguma coisa que está mexendo com ele, e por vezes a maioria destas coisas, se não forem diagnosticadas claramente, envolvem razões do coração que nos levam a deixar de depender de Deus. Idolatria, autoconfiança, desobediência, porque há muito nos faltou o temor. Veja outro padrão aqui também que nos chama a atenção. Olha o versículo 11. No versículo 11, a promessa de Deus é: eu vou habitar entre vocês, o meu rosto irá resplandecer gloriosamente sobre vocês, e esta será a razão da força que vocês terão. Vocês precisam entender isso. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, verso 11, e a minha alma não vos aborrecerá, não irá abominá-los. Mas se o povo desobedecesse, veja o que Deus diz como sua maldição no versículo 30. Destruirei os vossos altos, desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós, abominará a vós. Por que isso? Verso de número 15. Se aborrecer os meus juízos, se abominar a minha palavra, vocês irão então sofrer as maldições deste pacto. Todo pacto envolvia bênção e maldição, decorrentes da obediência e da desobediência aos termos estabelecidos por este pacto. Agora, isso nos traz ainda maiores novidades. Você conhece o ditado popular evangélico, mais fake de todos os tempos: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E na maioria das vezes, quando a Bíblia fala sobre a aversão de Deus, a sua abominação não é simplesmente pelo pecado, mas envolve aqueles que deliberadamente pecam, desobedecem a Deus. E aqui notem, Deus está falando isso para o povo de Deus. Então, para que você não diga: isso mesmo, Deus abomina todas as pessoas que andam por aí em desobediência, pessoas más que não foram salvas por Jesus. Ele está dizendo que abomina pessoas assim como nós, que foram salvas, que foram redimidas, mas decidiram, em resposta ao pacto de Deus conosco em Cristo, desobedecê-lo. Nós aqui é que somos o seu povo. Nós aqui é que sofreremos as maldições do pacto se decidirmos desobedecer ao Senhor. Veja, irmãos, como isso nos coloca no lugar certo e deve nos chamar sempre ao autoexame do coração. Por vezes, muita coisa que passamos e experimentamos da vida não é de forma imediata, mas é fruto da nossa caminhada com Deus, por estágios em que, ao invés de mudarmos, nós não nos arrependemos. Esse é um alerta para todos nós, para mim e para vocês. Você tem então aqui o registro inicial de boas notícias, seguido de más notícias. Mas se Deus não fosse um Pai amoroso, tudo terminaria aqui. Mas há uma esperança final. Por isso que o tema do nosso sermão de hoje foi este: boas notícias, já vimos, más notícias que passamos a ver hoje, nos assustam bastante, mas há uma esperança final. Porque Levítico 26 termina com a palavra de esperança. Levítico 26 termina nos ensinando que nem tudo está perdido. Levítico 26 nos ensina que Deus sempre oferecerá para o seu povo lenitivo,
da graça como uma saída para essa confusão que por vezes nós nos encontramos. Se você esteve ontem ou acompanhou o sermão do pastor Paulo Brasil na cidade de Laranjeiras, você vai lembrar de Efésios 2:4. Vamos para lá, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 4. As transmissões, todas elas foram guardadas, gravadas. Se você perdeu alguma delas, da sexta até o sábado, não deixe de assisti-las. Porque o pastor Paulo vai trabalhar esse conceito que a gente vem caminhando um tempo já juntos em Êxodo e Levítico. A ideia da redenção ou da libertação não foi para que você e eu vivêssemos como quiséssemos, mas era para nos trazer para cá. Essa é a principal expressão da nossa fé. É a adoração que vai gerar em nós confiança. Você já percebeu que geralmente quando a gente está mal, abatido, ansioso, com problemas, a nossa tentação é nos afastar da adoração? É nos escondermos como Adão e não procurarmos do Senhor, que vai oferecer perdão, porque há esperança sempre, porque Ele é amoroso e gracioso? Ele então nos liberta com esse propósito, meus irmãos amados. E aí, veja, Efésios capítulo 2, versículo 4, traz aquele famoso, ou aquela famosa expressão que pastor Paulo lembrou ontem para nós em seu sermão, é uma das mais importantes da Bíblia. O apóstolo vai descrevendo a sua vida e a vida dos efésios antes de Deus manifestar a sua graça salvadora em Cristo. Do verso 1 em diante, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, ele só vai lembrando os efeitos de uma maldição, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ele se inclui, e o pregador não pode se miscuir disso, ele está também no bolo. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, filhos da maldição, como também os demais, mortos em transgressões, em pecado e em inimizade. Veja, todos os aspectos negativos, amaldiçoadores. Mas aí no versículo 4 vem a famosa expressão, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Talvez você tenha chegado comigo até o capítulo 26 de Levítico e você ainda pense a mesma coisa. O pastor podia pregar outra coisa. Talvez você esteja aqui comigo pela primeira vez e diz, mas essa igreja não prega o Evangelho, vai pregar um livro do Antigo Testamento e ainda um livro esquisito. Volta para Levítico 26 e vá para o versículo 40. A expressão mais Deus, ela começa aqui. Isso é impressionantemente maravilhoso. Verso 40. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra
me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação deixada por eles, folgará nos seus sábados. E tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Tudo isso ainda estava sendo dado no Sinai. Eles não estavam ainda nem próximos de possuir a terra. E Deus já havia dito tudo isso. Veja, aqui nós temos o vislumbre de esperança, e é mais do que um vislumbre, é uma oferta divina, é uma oferta graciosa. Depois de todos os versículos pelos quais passamos, depois dos 5 estágios de juízo de Deus, 5 chances dadas a seu povo, 5 passos crescentes de disciplina, até o canibalismo, desolação, destruição, exílio, ainda assim não seria o fim da história para o povo de Deus. Porque aquele que fez um pacto com o seu povo não iria voltar atrás. Porque aquele que disse, porque é o que tomou a iniciativa pactual de amar o seu povo e fazer uma aliança com ele por meio do seu mediador, não tornaria atrás. Porque se ele fizesse isso, ninguém aqui, absolutamente ninguém, permaneceria nesta congregação. Este não é o fim da história. O que você lê em Efésios capítulo 2, versículo 4, já estava sendo anunciado por Deus como um evangelho em Levítico 26. Então, nunca mais diga que o evangelho não está presente em Levítico. Porque Deus manifestou graça para nos lembrar que sempre Ele faria isto com o seu povo. Esta é a palavra de Deus para nós. Esta é a palavra para cada um de nós nesta noite, de forma individual. Mas também é a palavra de Deus para o povo do pacto em grande escala. É o seu desejo, é o desejo do teu coração receber a bênção de Deus. As bênçãos espirituais que Ele dispensa nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você deseja conhecer aquele favor divino que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então você deve fazer o mesmo que o Senhor ensinou a Moisés e deveria anunciar para o povo no Sinai. Confesse o seu pecado a Deus. Se os nossos corações incircuncisos fossem humildes, se eles estivessem sinceramente quebrantados por seus pecados, se eles fizessem verdadeiramente as pazes por suas iniquidades, se eles deixassem de andar naquela direção, se virassem e andassem na direção certa, então Deus se lembraria do seu pacto. Verso 44. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, ou seja, eu não vou abominá-los, para consumi-los, e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Deus então afirma, eu vou manter a minha aliança. Nós esquecemos constantemente desta aliança.
mas Ele se lembra dela. Se nós confessássemos de fato as nossas iniquidades, nós experimentaríamos isso diariamente de uma maneira muito mais profunda, real. Por vezes, muitos dizem, bem, essa coisa de fé cristã, essa coisa de evangelho pregado pelos crentes é algo muito fácil. É muito fácil. Veja, é apenas dizer que viver a sua vida, fazer o que você quer, e em algum momento, de repente você diz, sim Senhor Jesus, eu quero que entres na minha vida, me desculpe por tudo que eu fiz, e pronto, o caminho do céu está aberto para mim. Isso é muito fácil. Exceto por uma coisa, irmãos, que não há quase nada mais raro neste mundo do que o genuíno arrependimento. Paulo, escrevendo, disse que somente a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno, profundo, sincero, que significa destronar-se a si mesmo e entronizar de uma vez por todas Cristo em sua vida. Arrependimento, de forma geral, que nós costumamos chamar de remorso, não é algo raro. Todos nós diariamente nos arrependemos de muitas coisas, relacionamentos rompidos, o trabalho que ficou ruim, a prova que não deu certo, o relacionamento com os filhos que está confuso. Esse tipo de arrependimento é muito comum. Tentar ser uma pessoa melhor não é algo raro hoje. As pessoas estão se esforçando por isso. Culpar-se por alguma coisa também é algo muito comum. A amargura, sim, esta de fato, ela está presente o tempo todo. Mas o que verdadeiramente está ausente é aquele arrependimento que é fruto de uma confissão honesta, um quebrantamento humilde, uma mudança real de direção. Eu diria que é quase a coisa mais rara de ser encontrada neste mundo. Você sabe como os puritanos chamavam o verdadeiro arrependimento? O vômito da alma. Os puritanos chamavam assim o arrependimento real, verdadeiro, produzido por Deus, é o vômito da alma. Ninguém aqui gosta de vomitar. Eu não conheço até hoje alguém que goste de vomitar. O vômito é uma das piores sensações físicas que o corpo humano pode enfrentar, porque não é natural. E eu não vou continuar a descrevê-lo. Aí você pode perguntar, mas esse sermão falou de fera, de cobra, de careca e de vômito. Mas é isso que é arrependimento real. O arrependimento, segundo Deus, não parece natural, porque ele não é natural para nós, seres humanos mortos em nossos delitos e pecados. Ele não é nem mesmo natural para seres humanos caídos como nós, que foram salvos, redimidos por Deus em Cristo Jesus. O arrependimento real é doloroso, assim como o vômito. Tudo está surgindo. Nós colocamos tudo para fora, depois vem a bilis, com aquele sabor amargo, e é simplesmente doloroso, é algo ruim. Você não gosta, eu não gosto, porque isso de fato é raro. É preciso um milagre da graça de Deus para que a nossa alma vomite para fora tudo que não presta. Cada um de nós aqui nesta noite, irmãos, do púlpito, deste lado do púlpito, deste lado do púlpito, acima na galeria, todos nós precisamos olhar honestamente para o nosso coração, pensarmos nesta noite, por meio de uma auto-reflexão, um autoexame, o que de fato nós temos feito enquanto crentes e filhos de Deus.
Com o passar dos anos, à medida em que o Evangelho é pregado, nós temos nos tornado mais duros para recebê-lo, ou mais ensináveis porque humildes para abraçá-lo. Levítico 26 nos lembra que nunca é tarde demais, há uma esperança final, se ainda nós temos ouvidos para ouvir. É por essa razão, concluo, que o fim do julgamento de Deus sempre é este: Ele os entregou, Ele os entregou, Ele os entregou. Vai, faça o que você quer, é isso que você quer fazer mesmo, então eu vou deixar que você faça. É o supremo ato do juízo de Deus. Mas lembrem-se, sempre Ele vai revelar o caminho da reconciliação. E se nós temos ouvidos ainda esta noite para ouvir a voz do Evangelho, se ainda há uma consciência disparando aqui em nós, e o Espírito Santo está falando conosco, saibamos disso: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Todo aquele que vir ao Pai em nome de Jesus, Ele de forma alguma o lançará fora. Mas quando você decidir vir, faça como Ele manda fazer. Você deve vir confessando. Você deve rogar ao Senhor por esse vômito da alma, a fim de que você seja feito novo, verdadeiramente transformado. E ao invés de maldições pactuais, você possa experimentar todas as bênçãos pactuais que Deus promete para nós e para os nossos filhos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos por tua palavra nesta noite e por tuas grandes e preciosas promessas. Então, Pai Santo, com grande gratidão, nós estamos presentes aqui diante de Ti e confessando os nossos pecados, reconhecendo, Senhor, o quão somos pecadores e mesmo redimidos, teimosos e desobedientes em quebrar os Teus mandamentos. Com grande gratidão nós testemunhamos que o Senhor sempre nos revelará em Tua palavra uma esperança final, nos mostrando que o Senhor Jesus, aquele que nos dá o verdadeiro perdão, é o único que pode transformar a nossa maldição em bênção. E por isso a Tua palavra disse, para que a bênção de Abraão, essas bênçãos pactuais, que o Senhor lembrou a Moisés: eu vou amá-los, perdoá-los, jamais aborrecê-los ou expulsá-los, porque eu me lembrarei do pacto que fiz com Abraão. Cristo Jesus veio fazendo-se maldição em nosso lugar, recebendo em seu corpo, experimentando em sua alma as maldições do pacto, a fim de que suas bênçãos pudessem chegar até nós, a fim de que pudéssemos abraçá-las, confessando sinceramente os nossos pecados e crendo nele, o Senhor Jesus Cristo, unicamente para a nossa salvação. Ó Senhor, nós te louvamos, e a Tua palavra, que não volta vazia, nós te rogamos, produza frutos em nosso meio, em nossa alma, traga transformação e salvação para aqueles que ainda se encontram perdidos. Desperte no meio do Teu povo o verdadeiro sentimento, resposta pela salvação, que é adoração, confiança e santo temor. Assim sempre, ó Senhor, entraremos por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Nós te renderemos graças e bendiremos o teu santo nome para todos sempre, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a tua fidelidade. Em nome de Jesus.
Amém.